Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Missão empresarial e presidente da República do Brasil foram a China, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Empresas do setor de carne nos Estados Unidos, elas estão mudando a forma de alimentação dos suínos. Reforma tributária tem como tema central a substituição gradual de vários tributos. Você vai ver que bovino gosta de comer folha e não de comer capim. Você vai conhecer a raça Senepol, uma excelente raça quando se faz o cruzamento com a Nelore. O Agora Agro já está no ar. A Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, APEX, ela, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, organizou a missão empresarial que será realizada por ocasião da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, à China, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Mais de 100 empresas brasileiras integram a missão e terão agendas voltadas tanto para a exportação quanto à atração de investimentos. Os participantes foram selecionados dentre as empresas que já exportam e que atuaram nos países alvo da missão continuamente durante os últimos 3 anos. A maioria das empresas é do setor de alimentos e também bebidas. A agenda começou por Pequim, na China, agora no último dia 24 de outubro. No dia 27, eles estiveram em Abu Dhabi, no Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos, em parceria com o governo dos Emirados Árabes Unidos. Hoje, dia 28, eles estão em Doha, onde acontece uma mesa redonda sobre as perspectivas do cenário macroeconômico brasileiro e o ambiente de negócios no Brasil. Amanhã, dia 29, eles estarão na Arábia Saudita, onde os empresários poderão participar do evento do Futuro, Iniciativa de Investimentos Futuro. E no dia 30 haverá uma sessão dedicada ao Brasil no evento e em seguida será realizada uma mesa redonda empresarial Brasil-Arábia Saudita. Serão realizados encontros bilaterais para os setores de defesa, infraestrutura, agronegócio, saúde e equipamentos médicos e indústria e serviços. Em um esforço de atender às exigências do mercado chinês, empresas do setor de carnes dos Estados Unidos estão mudando a forma de alimentação dos suínos. Por isso, assim como a JBS americana, a Tyson Foods, ela anunciou que irá proibir o uso de ractopamina nos suínos que compra dos criadores. A medida ajusta a empresa às possibilidades de exportação para a Ásia, no momento em que a China negocia o fim da guerra comercial de 18 meses com os Estados Unidos. Isso daí pavimenta o caminho para um rápido aumento dos embarques para a China. Devido ao efeito devastador da peste suína africana na Ásia, o Vietnã também está com problema, Coreia do Sul também, devem precisar de mais carne suína muito em breve. A febre suína africana se espalha pela Ásia infectando milhões de suínos e causando prejuízos sem precedentes. A China, que detém metade do plantel mundial de suínos, é o país mais atingido e viu os preços da carne de suínos dispararem. O ministro chinês das Relações Exteriores, ele disse agora, nessa semana, que o país irá acelerar as compras dos Estados Unidos, onde já foi buscar neste ano 20 milhões de toneladas de soja e 70 mil toneladas de carnes de suíno. A proposta de emenda constitucional PEC da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, ela é de autoria do deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, e cujo texto se baseia nas ideias do economista Bernard App, que é do Centro de Cidadania Fiscal, tem como tema central a substituição gradual de vários tributos. No texto está previsto a unificação dos 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS
e ISS, esses três últimos, federal, estadual e municipal, os quais seriam transformados em apenas um imposto com incidência sobre o valor agregado, que passará a ser chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. O portal AgroLink conversou com Eduardo Bitello, que é o diretor jurídico do grupo Marpa, para esclarecer os principais pontos da reforma e também o impacto no agronegócio. Caso a reforma tributária seja aprovada através da PEC 4519, modificará o sistema tributário nacional. Isso porque a proposta é a substituição dos 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto denominado Imposto sobre Bens e Serviços. Dessa forma, haverá uma simplificação no sistema tributário nacional com o intuito de reduzir a carga tributária e, consequentemente, fomentar a economia brasileira, visando o crescimento do país. É muito importante para essa modernização e a clareza na legislação tributária, a fim de evitar a subjetividade e o desconhecimento da norma, a fim de conscientizar os empresários brasileiros sobre a importância de pagar os impostos para ajudar na retomada do desenvolvimento no Brasil. A ministra Tereza Cristina da Agricultura, juntamente com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fizeram um acordo de cooperação técnica para promover ações conjuntas com o objetivo de aprimorar a proteção aos produtores rurais na tomada do crédito agrícola subvencionado, para prevenir a ocorrência da chamada venda casada. O acordo assinado entre a Justiça e o Ministério da Agricultura tem duração de 24 meses, com possibilidade de renovação. Segundo a Secretaria Adjunta da Secretaria de Política Agrícola, associações de classe, produtores rurais, representantes do setor, no Congresso Nacional têm relatado ao Ministério da Agricultura sobre situações de constrangimento imposta ao produtor rural na negociação do crédito agrícola. Conforme relatos, os bancos exigem a contratação de produtos financeiros como títulos de capitalização, consórcios, seguros e manutenção de depósito a prazo, para que o produtor tenha acesso a financiamento. Essa prática é conhecida como venda casada, além de afrontar a legislação, compromete a efetividade da atuação do Estado na subvenção econômica das operações de crédito rural. E com essa ação conjunta, os Ministérios da Agricultura e da Justiça buscam estimular o produtor rural a denunciar essas práticas. E para não prejudicar o seu relacionamento com o banco, o acordo prevê a instituição de novos canais para a realização de denúncias anônimas através de suas associações de classe. E depois do intervalo, você vai acompanhar uma conversa muito interessante sobre o que o bovino gosta de comer, folha ou capim. E vamos falar também da raça Senepol. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. E agora você vai acompanhar uma conversa muito interessante sobre o que o bovino gosta de comer. Será que é folha ou capim? Confira. Eu vou conversar agora com Maurício Veloso, presidente da ASSOCOM, Associação Nacional da Pecuária Intensiva, e também presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre pasto. Então tem muita coisa entre pasto e produção foliar. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso, Toninho. Um prazer estar aqui com você e com você que está nos assistindo.
o primeiro grande fundamento da pecuária nacional, pecuária de produção tropical, não é a produção da forragem, mas é a colheita da forragem que a gente já tem. É aquilo que o boi vai comer. Exatamente, porque a ideia que comida de gado é pasto é uma meia-verdade. Comida de gado, comida de ruminante, não é pasto, é folha de pasto. É folha, somente folha. E o que acontece? Quando é preconizado essa ideia de que a produção da forragem é o grande gargalo, o pessoal esquece que existe muita gente, existe muita pastagem nesse Brasil, para não dizer que é a maioria das pastagens do Brasil, que não estão sendo adequadamente aproveitadas. Porque o grande gargalo não é a produção, é justamente a colheita correta dessas folhas. Isso é que é fundamental, é o pecuarista ele entender que existe um momento exato, preciso, de colher essa forragem. Tanto de colocar o gado para colher a forragem, quanto para retirar o gado dessa pastagem para permitir então o descanso e a recuperação dela. Ô Maurício, o que a gente observa muito, principalmente aqui na região centro-oeste e talvez até no Brasil todo, é que a maioria dos pecuaristas ignoram o pasto, ignoram a quantidade, a produção de folhas que essa área vai produzir para alimentar o seu rebanho. Quer dizer, hoje nós poderíamos ter aí uma quantidade maior de animais, poderíamos ter uma área menor de pastagens, vamos dizer assim, mas infelizmente pelo problema da falta de um manejo adequado, aí a gente está deixando muito a desejar, né? Toninho, você falou a palavra mágica, manejo. Manejo significa o jeito de fazer as coisas. E quando você faz um escalonamento do que cada esforço dentro da propriedade se reflete em rentabilidade, você identifica que o manejo ele responde por 70% dos seus resultados dentro da propriedade. E manejo significa não gastar absolutamente nada. É apenas o jeito de fazer. Então, o manejo, de fato, é o fundamento de tudo isso. E a colheita do pasto, repito, a colheita das folhas é o que vai definir a sua rentabilidade e o que vai definir o desempenho zootécnico desses animais. Então, é muito interessante a gente observar que quando a gente permite, por exemplo, que um pasto... Isso aqui é exagerado, isso que eu estou mostrando aqui não é pasto, é um capim para triturar, não é? Mas quando a gente permite que a pastagem, que a forrageira desenvolva talo, ela gastou energia, ela gastou tempo, o gado não vai comer aquilo, então na verdade você perdeu tempo e dinheiro. E com o tempo de crescer, desenvolver esses talos, significa que as folhas ficaram velhas. E essas folhas velhas não vão oferecer ao rebanho a engorda que ele poderia ter. Então veja, há uma perda em todos os sentidos. Você está perdendo dinheiro e tempo em todas as pontas. Então é importantíssimo que o pecuarista perceba que ao ele executar, ao ele conseguir fazer com que esta colheita de pasto seja precisa, ou como a gente gostaria que acontecesse, a tal da pecuária de precisão. A pecuária de precisão é isso. O primeiro fundamento da pecuária de precisão é isso, gente. É colher o pasto no momento exato, colher a folha no momento exato e você fazer um controle bastante rigoroso do que você está ganhando. Isso é que é muito importante. Agora, não fique achando que a pastagem que você tem na fazenda é a pastagem errada. Você primeiramente vai aprender a fazer a colheita exata e precisa dessa pastagem que você tem na sua fazenda. Antes de você querer promover mudanças da forrageira. Tá bom, tá ventando, tá trazendo nuvem para chover, tá bom demais. Então, não é importante, gente, a gente fazer um esforço de querer mudar a forrageira que temos. Muito mais importante é você aprender a colher a que você tem. A melhor forrageira... Faça essa pergunta para mim. Maurício, qual é a melhor forrageira? A melhor forrageira é essa que você tem aí na sua casa. Agora, aprenda a colher ela corretamente. Se você fizer isso,
a diferença de ganho de peso entre o capim que você tem e um outro que foi lançado recentemente, novidade, a diferença é praticamente nenhuma, porque você está fazendo a colheita na hora certa e exata. A partir desse conhecimento, gradativamente você vai intensificando. Gradativamente. Você começa num pedaço pequeno, ou você vai fazer adubação, ou você vai fazer um sistema de colheita mais intensivo, ou você vai fazer silagem da parte que está sobrando, porque você não pode deixar sobrar, não existe sobra. Toda vez que você fala sobrou, você perdeu dinheiro. É verdade. Então, essa eficiência precisa acontecer e, repito, a sua rentabilidade ela precisa estar assentada na melhor colheita possível das folhas do capim que você já tem na sua propriedade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre uma raça de bovinos que vem crescendo muito aqui no nosso país, a raça Senepol. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com o Tiago Vaz. O Tiago ele é veterinário e também é pecuarista. E nós vamos falar sobre uma raça que o Tiago ama, que é a raça Senepol. E é uma raça que vem a cada ano ganhando novos adeptos, principalmente aquele pecuarista que quer o cruzamento industrial, ganhar tempo com os seus animais, e aí faz o cruzamento do Senepol com a Nelore. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. Já há algum tempo que a gente vem namorando aí para te trazer, e agora deu essa oportunidade para você falar sobre a raça Senepol e também deixar claro que o Tiago ele é um dos grandes criadores da raça Senepol aqui no estado de Goiás. Primeira pergunta, aquela pergunta clássica. Quem vê esse animal avermelhado, marronzado, pergunta, de onde que veio essa raça? De onde que veio, Tiago? Tony, esse animal tem origem da ilha de São Croix. Ele veio do Caribe, então de um lugar lindo, né, na ilha de São Croix, na América Central. Duas raças deram origem ao Senepol. O N-Dama, que é uma raça que é uma ilha muito pequena, tinha necessidade de trazer animais para dar condições de alimento para os moradores. Entendi. Naquela época, na época de 1800. Então importaram o N-Dama do Senegal. Logo em seguida, quase um século depois, importaram o Redpol da Inglaterra. Entendi. Outro taurino, né? E por mais de 60 anos, lá na ilha de São Croix, esses animais foram sendo selecionados por algumas famílias, né? Visando produção de carne e leite para manter quem vivia nessa ilha. Condições extremas, pouca chuva, pouco alimento, e esse animal conseguiu sobreviver, ficar nessa beleza que a gente tem comentado lá na ilha de São Croix. Bom, hoje, não precisa nem dizer, hoje já está sacramentada. A raça Senepol já está em várias regiões do nosso país e ela é uma das bases, vamos dizer assim, para a produção do novilho precoce. Exato. Quer dizer, aquele bezerro aquele animal, o Senepol cruzado com a Nelore, vai me dar aí um bezerro desmamado aí de mais de 220 quilos, né? Naturalmente, acima desse número, tanto os machos quanto as fêmeas. Os machos
é normal a gente encontrar nas mesmas condições de pastagem de outros animais zebuínos, a gente desmamar esses bezerros acima de 240, 260 quilos. Então, na mesma condição, né? Animais meio sangue Senepol. Agora, me fala uma coisa sobre docilidade. Como é que é o Senepol? Porque quando a gente vê um touro Senepol, você assusta. O bicho é bem troncudo, viu? Exato. São animais aí de aproximadamente 1.000 quilos, né? Durante aí a sua vida reprodutiva, né? Então, é natural a gente encontrar nas fazendas, né? Essa aproximação entre os criadores, entre os vaqueiros, entre os filhos, ter esse manejo muito mais racional, né? Porque a docilidade do Senepol acaba permitindo isso, né? Então a gente tem bastante contato com os animais, tem um temperamento diferenciado mesmo. Quando eu coloco um Senepol junto com uma Nelore, eu vou ter um F1, eu vou ter um animal. Se for fêmea, ela vai para o abate também, ou eu posso colocar uma Nelore em cima dessa F1, dessa fêmea? Essa é uma pergunta muito comum. Nós criadores de Senepol chamamos de S1, certo? Esse primeiro cruzamento. Essa fêmea, a indústria persegue bastante os criadores. A gente vem observando exatamente, isso. Persegue bastante os criadores, né, com o intuito de adquirir esses animais por conta dessa precocidade, desse acabamento que essa fêmea permite também. Então, toda a indústria remunera também essa fêmea. Quando o criador resolve reter essa fêmea e ter ela como parte de reposição do seu rebanho, é natural essa S1, né, ter um aproveitamento diferenciado também. Pelo fato dela conseguir produzir mais leite, é um animal que tem mais adaptação. Era onde eu queria chegar. Mais adaptação e na hora dela, na fase reprodutiva, não voltar o Nelore. O que é interessante? Senão a gente vai diluir muito. Vai diluir exatamente esse cruzamento. Então, a gente sempre recomenda, e isso já tem em escalas consideráveis no Brasil, o 3/4 Senepol ou o Angus também nessa S1. Mas aí vai dar um choque violento. Exatamente, porque o Angus, tendo 50% Angus, né, ela gerando um produto 50%, né, Angus e meio sangue, na outra metade 25 zebuíno e 25 Senepol, né, os 25% do Senepol e do zebuíno traz muita adaptação a esse produto que também é de origem taurina, que no caso é o Angus. Entendi. Bom, Tiago, em Goiás, como é que está a situação em Goiás do Senepol? Tem muita gente já utilizando? A gente tem criadores tradicionais em Goiás, né? Hoje o Senepol está presente nos 4 cantos do estado. E como o senhor mesmo comentou, né, ele está no Brasil inteiro, no Nordeste, no Norte, né? Então, no Sudeste, nós temos Senepol no Sul, em Santa Catarina nós temos o Senepol. Então, o senhor comentou em Goiás, né, nós temos, e hoje nós temos um apoio fundamental, inclusive da Embrapa, que o senhor conhece tanto. Né? Nós temos aqui um núcleo de aproximadamente uns 15 criadores e com esse suporte da Embrapa na avaliação desses animais. Que é fundamental isso aí. Muito fundamental esse apoio que a Embrapa está dando, principalmente voltado para a eficiência alimentar. Exatamente. Bom, eu conversei com Tiago Vaz, veterinário, pecuarista, criador de Senepol, e posso lhe garantir o seguinte: é uma raça excelente para quem quer produzir carne e ganhar dinheiro, precocidade e reduzir o tempo de engorda. Bom, exatamente. Tiago, eu posso dar o seu telefone? Com toda certeza. Se você que está nos assistindo, se quiser conversar com o Tiago, pedir alguma informação, o telefone dele é 62 98157 0301. Repetindo, 62
98157-0301. Tiago, muito obrigado por essa conversa que nós tivemos aqui e sucesso aí com o seu Cenepol. Eu que agradeço. O Cenepol é do Brasil. É verdade. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.